meu nome é Fabiane, faço parte do marketing da FIA. O tema de hoje é desafios para a prática de ESG. O responsável pelo tema é o professor João Maurício Gama Boaventura, professor titular da FEA USP, coordenador e membro do Conselho de Administração da FIA, reconhecido pelas suas contribuições sobre Stakeholder Theory. Uma boa noite a todos, o pessoal aí chegando. Para quem não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, como disse, faço marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA, da Fundação, para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência em ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, MBA, pós-MBA, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de gestão executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas públicas, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e Empresas Mais em parceria com o Estadão. Nesses 40 anos de histórias, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Vocês têm aqui no console principal um campo que chama Q&A. Use esse campo para fazer a sua interação, a sua pergunta para os palestrantes. E após, então, a explanação, a gente volta para fazer a sua pergunta para os palestrantes. O chat deixe só para as interações. Fala com a gente, então, o professor João Maurício Gama Boaventura. Ele é professor titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, coordenador e membro do Conselho de Curadores da FIA, pesquisador reconhecido internacionalmente por suas contribuições em Stakeholder Theory, extensa experiência executiva, inclusive em cargos de C-Level, doutorado e mestrado em administração de empresas pela USP, pós-doutorado na EASP-FGV. Boa noite, professor, e um bom evento a todos. Boa noite, Fabiane, muito grato por essa apresentação. Eu, primeiramente, quero cumprimentar todos os nossos convidados e me permitam fazer aqui uma breve apresentação dos nossos colegas hoje. Eu digo breve porque, se eu fosse, de fato, me estender a todo o currículo de quem está aqui conosco hoje, seria muito demorado. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a participação da Fernanda Camargo. Ela tem 28 anos de experiência no mercado financeiro, é idealizadora e sócia, cofundadora da Right Capital Gestão de Patrimônio, foi sócia da 20 Partners e da Gávea Arsenal Gestão de Patrimônio. Trabalhou na tesouraria e área de mercado de capitais do Standard Bank e do Deutsche Bank no Brasil, e no Private Bank da Merrill Lynch, em São Francisco, na Califórnia. É presidente do Conselho do Instituto Iguá, foi uma das fundadoras do Instituto Live Right, é membro do Conselho da ONG Atletas pelo Brasil, cursou Economia na Pontifícia Universidade de São Paulo, a PUC de São Paulo. E, como moderador, junto comigo, também quero apresentar o professor Edson Barbeiro, professor de programas de MBA aqui na FIA, professor também de mestrado, membro do Conselho de Curadores da Fundação Escola de Penteado Álvares Penteado, professor na área de Stakeholder Theory. O professor Edson é também formado em Engenharia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Administração pela FEA USP. Muito grato, Edson. Então, se me permitem, vou fazer aqui uma breve apresentação da nossa agenda.
Muito bem, então, o título da nossa atividade hoje, dessa live, Desafios para as Práticas de ESG, com a Fernanda, o professor Edson e eu moderando a sessão. Vamos dividir aqui a nossa atividade hoje em 4 momentos. Farei agora uma breve apresentação, depois passarei a palavra para a Fernanda abordar o tópico principal dessa atividade, Desafios para a Prática de ESG. Na sequência, então, vou passar a palavra para o professor Edson Barbeiro fazer considerações sobre ESG e ensino, e seguimos, então, para a etapa onde gostaríamos muito da participação de vocês, das perguntas e discussão, e como já disse a Fabiane, que introduziu aqui essa sessão, tem um recurso aqui no Zoom, que é esse Q&A, que está aí, Questions and Answers, que pode ser usada para esse fim. E o chat para interações, mas, por favor, dirijam as perguntas para o Q&A. Então, eu gostaria, né, de começar essa nossa conversa com uma pergunta para os colegas, né, uma questão provocativa, que é o seguinte: no seu entendimento, na sua reflexão, no seu pensamento, qual é o objetivo de uma empresa, o objetivo da firma? Nós entendemos que essa é uma questão de fundo. Por quê? Porque esse é um parâmetro básico para a gestão de qualquer empresa. Pode colocar lá o CEO, diretoria, o board, tá certo? O que quer que seja. Isso é o parâmetro básico, vamos dizer assim, para a gestão, para tomadas de decisões. Então, essa é a pergunta. E eu vou dar aos colegas aqui 4 opções. E, na sequência, eu vou colocar uma enquete aqui no Zoom para vocês responderem. E vamos ver, então, tá certo? Como é que o pessoal que está aqui, junto conosco, reflete essa questão, não é? Então, primeira possibilidade. O objetivo da firma que seja maximizar o valor da empresa, né? Ou seja, maximizar a riqueza do acionista, se o valor da empresa é feito pelo market price, tá certo? Se uma empresa de capital aberto. Então, primeira alternativa, maximizar o valor da empresa. Segunda alternativa, coordenar o interesse dos stakeholders. Seria, então, coordenar o interesse do stakeholder, o propósito da empresa. Terceira alternativa, promover o bem da sociedade. O propósito da empresa deveria ser promover o bem da sociedade. E dou ainda mais uma possibilidade aos colegas de clicar na enquete um outro. Não, eu acho que não é nada disso, é uma outra coisa, tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar isso momentaneamente aqui, né, a minha tela, e vou dar a oportunidade aos colegas dessa enquete. Então, todos prontos aí? Eu vou soltar a enquete, vai aparecer aí, tá certo, na tela de vocês. Lançada a enquete, por favor, colegas, vamos lá, eu já estou vendo aqui, não é isso? O pessoal está participando firme aqui. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês logo mais. Por enquanto, eu estou vendo aqui quem está ganhando, né? Já temos mais de 100 votações, estamos aqui em 107, mas eu vou esperar por você, porque, olha, nós já estamos nessa live aqui, não aparece para você, mas aparece para mim, com 161. 113 participantes já manifestaram, 115, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe mais. Vamos ver aqui, tá certo? Quem mais? Vamos dar mais um tempinho. 121. Vamos, você tem chance aí de participar dessa enquete. Vamos, vamos. Participe. Dê a sua opinião. 124. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Alguém mais? 127, 128. Muito bem.
Eu peço desculpas se, porventura, para alguém apareceu aqui uma dificuldade de votar, mas não tem problema. Eu vou finalizar aqui, tá certo? E vamos ver os resultados que obtivemos. Muito interessante. Vou compartilhar, então, tá certo, com todos vocês, né? Como é que a turma enxerga aqui, como é que a galera está enxergando aqui. Vocês estão podendo ver aí? Caro Edson, você está vendo? Tá certo? Fernanda, você está vendo? Hã? Estamos vendo. Muito bem. Então, meus amigos, aí está. 48, venceu aqui, tá certo, a visão de que o propósito da empresa deve ser coordenar o interesse dos stakeholders. E, em segundo lugar, tá certo, ali no páreo, maximizar o valor da empresa, seguido ali, tá certo, por promover o bem para a sociedade e outras possibilidades, 15%. Então, olhando só aqui no chat, aqui, para o pessoal, se algum comentário, né, se possível, em alterar os nomes, né? Quem, porventura, tiver aqui no Zoom e o seu nome está com um outro nome, alterar no Zoom o seu nome, por gentileza, tá? Tem alguns casos aqui. Nós sabemos, a Línia é uma pessoa realmente muito popular. Eu estou vendo que temos várias Línias aqui, mas eu tenho certeza que, tá certo, que só existe uma. É uma questão só de alterar o seu nome. Bom, muito grato, tá certo? Vou voltar a compartilhar aqui a minha tela para umas breves considerações a respeito do que estamos falando e vou passar a peteca para a Fernanda. Então, se você clicou naquela que o propósito da empresa é maximizar o valor da empresa, muito provavelmente o teu mindset, tá certo? A forma como você raciocina está em cima, tá certo, da teoria da firma, daquilo que a gente aprendeu em finanças na escola, aqueles, pelo menos, que são da minha faixa etária, tá certo? E baseado lá, tá certo, né, dos princípios do Adam Smith, tá certo, daqueles paradigmas de valuation, que atualmente a gente está aqui no modelo do valor presente líquido, você se baseou nisso. Se você apertou, tá certo, coordenar o interesse de stakeholders, você está com um mindset já baseado na teoria dos stakeholders, e nós vamos ver adiante que, para que a gente possa entender ESG, tá certo? Nós vamos ter que fugir um pouco daquele mindset tradicional de maximizar a riqueza do acionista, né? Isso vai ser difícil, você, vamos assim, internalizar os conceitos de ESG com aquele mindset. É importante, por exemplo, vir aqui para o mindset da teoria dos stakeholders, que, nas palavras do Freeman, que é esse precursor da teoria, com essa obra Strategic Management de 84, ele vai colocar, né, que o verdadeiro propósito da empresa deve ser coordenar o interesse dos stakeholders, e mais adiante falamos disso. Agora, isso aí é uma mera ficção, uma mera filosofia. Eu vou dar aqui só três evidências, tá certo, para você refletir se isso hoje é ou não uma ficção. Primeira evidência. Ano passado, no World Economic Forum em Davos, o World Economic Forum fez um manifesto chamado Manifesto Davos 2020, que é The Universal Purpose of Accompanying the Fourth Industrial Revolution. Davos foi o ano passado, em fevereiro, na véspera da pandemia, tá certo? Depois, a mídia ficou totalmente tomada com a pandemia, a gente não viu mais nada. Mas se Davos tivesse repercutido mais, né, isso aqui estaria, vamos dizer assim, muito mais em voga na mídia, né? Então, mas o que é? Está bem claro, está aqui, tá certo, o Manifesto Davos, que o propósito da empresa é engajar todos os stakeholders, e não exclusivamente, e muito menos dando apenas prioridade para o shareholder ou acionista. Mas eu dou mais uma,
tá certo? Mais uma evidência dos tempos atuais, eu dou aqui o exemplo do CEO Roundtable, uma instituição muito respeitada nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão, vamos dizer assim, conhecida, mas ela é uma entidade que congrega os principais CEOs, tá certo? Das principais empresas norte-americanas, e eles fizeram um statement, tá certo? Em 2019, colocando que os objetivos das empresas têm que ser para atender todos os stakeholders e não só, tá certo, os shareholders. E isso foi assinado por praticamente 200 CEOs americanos, das maiores empresas americanas, e aí você bota na conta Apple, você bota na conta American Airlines, Bank of America, Google. Os CEOs assinaram, discutiram e assinaram esse propósito. Então, mais uma evidência do mundo que vivemos hoje. Dá uma terceira evidência, você já deve ter ouvido falar das Benefit Corporations, e as Benefit Corporations nos Estados Unidos, para elas existirem, a Benefit Corporation, ela coloca no seu estatuto, né, que o propósito dela não é maximizar o valor do acionista. O propósito dela é atender a outros stakeholders. E nos Estados Unidos, isso é uma questão legal muito importante. Se você não tem uma legislação que permite, um CEO, eventualmente, pode até ser processado por não maximizar o interesse do acionista. Um acionista pode processar um CEO se ele tiver atendendo o interesse de outros stakeholders que, porventura, possam não ter ele como primazia. Bom, de lá para cá, tá certo? De 2010 para cá, já são 37 estados americanos que mudaram a sua Constituição, a sua legislação, para que possam existir as B Corps nos Estados Unidos, ou seja, empresas que estão voltadas não à primazia do retorno ao acionista. Então, com isso, eu agradeço, tá certo? E vou, dado esse pontapé inicial para a nossa discussão, passar a palavra à Fernanda. Fernanda, fique à vontade, seja bem-vinda aqui à FIA, a todos os nossos amigos aqui, tá certo? Por favor. João, obrigada, Edson, obrigada, e muito bacana essa iniciativa de vocês de estarem aí fazendo, né, vocês vão anunciar, acho que o curso sobre o ESG, e eu sempre falei que eu achava que as coisas iam mudar a hora que a gente conseguisse chipar todo mundo, então eu acho que a educação faz isso, ela chipa todo mundo, né? Acho que vale a pena só contar um pouco, né, como é que isso entra para a gente na Wright, como é que isso começou, e aí a gente entra nos desafios, né? Do nosso lado, a Wright nasceu, né, em 2014, com o objetivo de só atender famílias, né? A gente faz gestão de patrimônio, mas a gente queria só atender aquelas famílias que tivessem algum olhar para a transformação social. Então, a gente entendia, né, que essas famílias que já têm um patrimônio maior, elas têm também uma responsabilidade maior. Então, a gente fez essa escolha em 2014. Nessa época, aqui no Brasil, era muito difícil de você achar esse tipo de investimento. A gente começou combinando com os clientes que a gente investiria 1% do patrimônio em investimento de impacto, que é um pouco diferente do ESG, porque as empresas de impacto, elas têm no seu objeto social que elas vão resolver um problema social e dar lucro. E elas também têm que medir, né? Então, em geral, as empresas de impacto, até hoje, né, são menores, e a gente tem investido através de fundos que são quase como fundos de venture capital, e que ainda vem super bem. E a ideia era que, ao longo dos 10 anos que esses fundos duram, a gente pudesse, então, ensinar, né, os clientes sobre a importância de você ter um olhar para todos os stakeholders quando você está fazendo um negócio. Então, nesse caminho, a gente acabou virando muito ativista nessa história do investimento de impacto. E aí, quando a gente olhava para o restante do portfólio, né, o resto da carteira, a gente falava, não, e agora, né, que com 1% a gente está consertando e com os 99%
a gente provavelmente não está ajudando muito, né? Você tinha, né, as empresas no Brasil ainda não estavam olhando para o ESG, então, desde desmatamento, emissão de carbono, direitos humanos e tudo mais, isso ainda não era uma questão. A gente também acabou se envolvendo bastante, né, de forma ativa, para ajudar a trazer o mercado, mexer em regulação e tudo mais. E aí eu lembro de, né, a gente fez uma pesquisa, acho que era 2016 ou 2017, e a gente ligou para todos os bancos, assets, todo mundo, para entender o que eles estavam pensando sobre esse tema, né? E na época a gente ouvia muito assim, ninguém liga. E aí a gente falava, bom, se ninguém liga, em que planeta nós vamos morar, né? Então eu achava que faltava essa conexão. Mais para frente eu fui ver um discurso do Mark Carney, que foi presidente do Banco da Inglaterra, que eu acho que vale muito a pena depois na FIA vocês olharem esses textos. Ele acha que em 2015 ele coloca a bola no chão, porque o mercado financeiro tinha muito essa mania de dizer essa turma aí do ESG abraça a árvore, a turma do verde e tal. E ele vem e fala assim, olha, deixa eu explicar para vocês. As mudanças climáticas, elas vão gerar perdas e estão gerando cada vez mais, né, em volumes tão maiores que é difícil de prever, né? E todo ano, quando essas perdas acontecem, as seguradoras são obrigadas a pagar, né, pelos prejuízos desses desastres. E aí, com isso, as seguradoras têm que vender alguma coisa. Esse alguma coisa são títulos, né? Títulos públicos, títulos do mercado financeiro. E ao vender esses títulos, isso afeta o mercado inteiro. Naquela época, ele estava falando de um volume de 30 trilhões de dólares de riscos de desastres climáticos naquela época. Então, vocês imaginam agora, eu acho que esse número já cresceu muito. Então, aí o mercado falou, então isso vai bater no meu bolso. Então, aí eu acho que as pessoas começaram a se mexer mais rápido, né? E tiveram vários outros eventos paralelos, mas eu achei essa explicação dele muito boa. Então, aqui eu vou só dividir uma telinha para quem não conhece esse tema, explicar um pouco o que é o que, né? Quando a gente fala do ESG. Tá dando para ver aí, João? Tá perfeito, perfeito, Fernanda. Tá. Pronto. Aqui é o seguinte, né? Vocês conhecem, né? De um lado tem o investimento tradicional, que é onde a gente busca o retorno financeiro 100%, como disse o João Maurício, aqui você está focado no shareholder. E lá na outra ponta você tem a filantropia, aonde você doa e você busca só o impacto, né? Aqui não tem retorno financeiro. Entre um e outro, aqui no meio, né, você começa a ter, a primeira coisa que nasceu foi os investimentos baseados em valores. Então, as pessoas falavam, olha, eu não quero armas, não quero tabaco, não quero bebida no meu portfólio. E tiravam isso. Os investimentos sustentáveis, que são o ESG, estão aqui. Então, ele integra esses fatores, né, ambientais, sociais e de governança dentro, né, das empresas, olhando para quanto que isso gera de valor. Aí vem o investimento de impacto, que é mais raiz, e o Venture Philanthropy, que é uma nova forma, né, que une a filantropia ao investimento de impacto. O Venture Philanthropy, ele usa o dinheiro da filantropia para testes de modelo, para que assim você possa ter mais negócios sociais passíveis de receber investimento de impacto. Então, o mundo está caminhando aqui para o investimento sustentável. Como disse o João, em 2020, quando a gente começou a falar disso, o volume de ativos indo para ESG ou ativos sustentáveis na época estava em torno de 30 trilhões, 35 trilhões. Hoje está se falando de chegar em 2023 com 50 trilhões de dólares em investimentos sustentáveis. Já é bastante, e eu acho que é capaz de até de ser mais.
vou pular aqui, mas é só, esses são os baseados em valores, e agora eu vou entrar aqui no o que é o tal do ESG. Então, do ponto de vista da gente como investidor, você tem lá os investimentos, a gente fala, né, a best in class, são os fundos que escolhem as melhores empresas, né, as que só têm as melhores práticas de ESG. Isso aqui no Brasil, quando você faz isso, é mais difícil, porque tem pouquíssimas. Nós estamos muito, muito na infância. Aí você tem os fundos que trabalham com integração ESG, e essa turma, sim, aí está usando umas análises mais profundas, tal, e você trabalha no meio termo, você vai ter as empresas que já são e algumas que estão migrando. E aí você tem os fundos que fazem ativismo, esse a gente gosta muito, porque é a turma que senta nos conselhos das empresas e começa a questionar e empurrar para que elas melhorem suas práticas de ESG. Aqui que eu queria dividir o que é o A, o S e o G. Então, eu acho importante, né, a gente desmisturar essa história de... O ESG não tem nada a ver com filantropia, ele também não é impacto social, né? Ele é simplesmente o seguinte: se antes, né, a gente fala assim que desde depois de 1929, as empresas vieram tiveram obrigatoriedade de dar transparência no seu balanço financeiro, né? Então, isso foi o resultado da crise. Hoje, as empresas têm que dar transparência na sua pegada. Então, se antes você tinha licença para produzir um bem e poluir e usar todo tipo de recurso hídrico né, não cuidar da comunidade, dos funcionários, essa licença não existe mais. Isso vai ter custo. Tudo isso está sendo precificado agora pelo mercado. Em alguns países já é regulatório, então você tem alguns países, tipo a Inglaterra, né, com o TCFD, que já obriga, né, empresas listadas e tudo a divulgarem todas as suas emissões, as suas metas, a política, como é que elas estão controlando e tal. Então, isso passa, a gente brinca que o relatório de sustentabilidade agora, ele foi para dentro do balanço. Então, quando a gente está falando do ESG, o I, né, que é o environment, ambiental, né, é toda essa parte de infraestrutura, mudanças climáticas, gestão, uso de água, biodiversidade, uso do solo, poluição, inovação e tecnologias limpas. Essa área aqui eu acho maravilhosa, porque para quem está entrando no mercado agora, eu diria que tem um infinito de possibilidades de novos negócios aqui, porque você tem aí agora empresas buscando a energia de hidrogênio, produção de aço verde, você tem milhões de tecnologias para melhorar o uso de água, você tem tecnologias para uso de resíduo, você tem transformação de lixo em energia, em gasolina. Então, essa área aqui, ao mesmo tempo que vai custar para as empresas que não estão prestando atenção nisso, elas são oportunidade para quem está querendo entrar no business de resolver grandes problemas ambientais. O social, principalmente aqui no Brasil, né, o S, eu diria que ele ficou muito esquecido, né? Não era um fator aí muito importante, né? Assim, você tem casos e casos aí de empresas que trabalham e não respeitam necessariamente as comunidades, os direitos humanos e tudo, então isso agora passou a ser super relevante. Então, quando você está falando depende do negócio que você está falando, essa parte de direitos humanos ou relação com os trabalhadores, ela é super importante. Então, quando você pega uma mineradora, por exemplo, eu sempre brinco que não é ESG uma mineradora doar para uma creche. O ESG é uma mineradora dizer como é que ela trata, né, dos funcionários e qual é o plano de saúde, como é que ela trata da saúde deles. Né, como é que ela faz uso de resíduos, como é que ela, né, monitora as barragens e tudo mais. Então, nesse caso, o S aí é isso, né? Nos outros casos do S, que eu acho super importante, né? A gente vê casos e casos aí, por exemplo, teve uma notícia, né, que
no caso da Apple, partes do iPhone que são produzidos na China eram fabricados por empresas que usavam trabalho quase que escravo de muçulmanos. Isso foi reportado, divulgado e tal. Você tem outros casos de fornecedores, né, da China que usam trabalho infantil e outras coisas. Até ontem, quando um gestor comprava a ação de uma empresa, ele não perguntava, né, da onde você comprou esse pedaço aí que faz parte da produção do seu bem. Né, isso veio da China e como é que é? E você foi lá atrás para ver como é que é o trabalho lá e tal. Hoje não. Hoje os gestores que estão já com essas questões, esses critérios ESG, eles já estão fazendo essa pergunta para as empresas. E é interessante ver que os gestores que passaram a olhar para isso, eles se tornam melhores gestores. Eles começam a entender muito mais da empresa, né? Porque você vai entendendo se aquele empresário ele simplesmente vai passar em cima de todo mundo ou se ele tem uma preocupação com a sociedade. Então, eu acho que muda, e a hora que você encontra uma empresa que é responsável socialmente, que quer deixar valor para a sociedade, é pouca dúvida de que ela vai perdurar e vai ter mais valor, né, no longo prazo. Governança, aqui a gente sempre fala que a turma simplifica, né? Você ouve muito falar assim, tem mulher aí no conselho? Pronto, tá resolvido. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa, né? Quando você fala de governança, você está falando de direito de acionista, você está falando de remuneração, né? De ratio de remuneração de diretoria versus os outros funcionários, você está falando das práticas, gestão de conflitos, diversidade, riscos de corrupção, fraude, cybersecurity, que hoje é killer, né? Super importante para quase tudo. Para cada um desses temas hoje, os conselhos das empresas, eles têm que ter comitês que estão tratando disso. E você falar, por que isso? Simples, porque amanhã, se o mercado de carbono, por exemplo, né, for precificado, algumas empresas que hoje emitem sem olhar para trás, se elas tiverem que compensar, pode ser que elas valham metade do valor. Então, tem coisas, né? A CVM está vindo aí com a 480, que deve já obrigar transparência em todos esses sentidos. Então, você imagina que do dia para a noite a turma vai ter que correr atrás de fazer inventário das emissões e tudo. Então, isso ainda está muito na infância no Brasil, você vê muita empresa agora fazendo emissões ou ESG ou emissões verdes. Ainda tem muito truque, mas algumas têm feito de forma muito séria. É importante a gente, do lado do investidor, investigar, ver se aquilo é sério mesmo, se as metas são factíveis e se a empresa está levando, está indo a fundo. Eu sempre brinco, né? Vocês falaram dos desafios. Acho que o maior desafio, até a minha amiga Denise Rios estava falando, é quando você conversa, às vezes, com o conselho e diretoria, a turma está super bem informada sobre isso. E o que a gente pergunta é, se a gente cruzar com um funcionário seu na rua e perguntar isso, eles vão falar a mesma coisa? Então, o desafio é como é que você passa toda essa cultura para uma empresa inteira. Posto isso, é onde a gente fala que não tem plim, é demorado, leva muito tempo, porque a hora que que uma empresa vai se tornar, né, boa, né, no uso de critérios ESG, ela vai levar bastante tempo. Ela vai ter que treinar a gente, ela vai ter que mudar o jeito que ela produz um bem. Então, isso não é aos poucos. Então, o trabalho que vocês estão fazendo aí na FIA é essencial, porque eu acho que tanto para quem está indo para empresas, quanto que para quem está indo para o mercado, isso aqui virou essencial, e para falar a verdade, falta gente com esse conhecimento nas empresas e no mercado, então é super importante vocês chiparem aí o maior número de pessoas. Aqui é só para dizer que não é mais brincadeira, você tem todos os fundos, os grandes fundos olhando para isso, né, o BlackRock, o Generation, está todo mundo empurrando aí a montanha, né? E do outro lado aqui entra um pouco em performance, e o que a gente mostra é que a performance
Ainda você tem pouco dado. Na Europa, você tem mais dado do que as empresas que perseguem o ESG têm dado resultados melhores, mas as empresas que fazem esse rating ainda têm que se alinhar, porque cada uma avalia a mesma empresa de forma muito diferente. Então, tem muito chão aqui nesse setor ainda para a gente caminhar, né? Então, só vou pular aqui, porque era para falar do ESG, não de impacto. Então, só um minutinho. Então, acho que é isso, assim, não sei se ficou claro, mas é isso. Eu acho que, do ponto de vista de brasileiro ou de cidadão, né, você sair na rua e olhar para o lado deveria te fazer pensar no que você pode fazer, né, no teu trabalho, na tua empresa, no fundo que você está, no que for, porque a desigualdade é homérica. Isso, no final, você fala, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, né? Isso vai voltar para todo mundo, ou de formas de revoltas sociais ou crises políticas, né? Então, eu sempre repito, né, o que eu escutei do Nandan, da Índia, falando que o 1,3 bilhões de pessoas lá na Índia, em 2009, elas eram um passivo para o país, e para você transformar o passivo em ativo, você tinha que empower the people, né? Então, aqui a gente tem também que dar acesso à educação, saúde, acesso a crédito para as pessoas, e só assim você tem pessoas mais fortes e um país mais forte. E aí volta, porque se você tiver uma nação mais forte, é bom para todos os negócios. Então, a gente tem que sempre pensar desse jeito, né? E a gente fica com aquela coisa de, eu sou tão pequenininho, o que eu posso fazer? Pode fazer. Todo mundo pode fazer. Dá para fazer um pouquinho, né? O jeito que você muda o tratamento com o teu fornecedor, o jeito que você muda o tratamento a, com os seus funcionários, isso reflete em escala, né? O jeito que você muda o tratamento com a comunidade, isso escalona. Então, dá para fazer, sim. Acho que é isso. Não, certamente, Fernanda, quando você beneficia um stakeholder, normalmente você acaba beneficiando outros, né? Você beneficia o seu consumidor, ele compra mais, isso aumenta, tá certo, o seu envolvimento com o seu fornecedor. Se ele, tá certo, se vamos assim, engaja na sua empresa, tem mais comprometimento, a qualidade dele é melhor. Isso tudo vai fazer com que você possa tratar melhor seus funcionários, dar melhor retorno para o acionista, ou seja, é um ciclo virtuoso. Mas eu gostaria de passar a palavra ao Edson, fazer as suas considerações e, na sequência, vamos ver as perguntas. Eu ia só pedir gentileza para quem chegou um pouco depois aqui. Aqui nós estamos nessa plataforma do Zoom e ela tem um chat e um recurso chamado Q&A, tá certo? De perguntas e respostas. Então, usem o chat para interação, mas, por favor, coloquem as suas perguntas no Q&A, que nós estamos aqui na moderação pegando justamente as perguntas para depois conversar com a Fernanda, ver aqui as opiniões da Fernanda, tá bem? Então, Edson, por favor. João Maurício, Fernanda, amigos participantes aí, quero primeiro uma palavra de agradecimento também, João, por ter me convidado a este painel tão interessante e importante para empresas, para a sociedade, para cada um de nós. Parabenizar a Fernanda, uma fala tão rica. É difícil de fazer alguns comentários após sua fala, viu, Fernanda? É desafiador. Mas eu queria fazer alguns comentários que espero que possam adicionar valor. Sobretudo a partir da nossa experiência, né, João Maurício, como docentes de uma escola de negócios importante, e tem aí buscado também garimpar esse trajeto de transformar empresas por meio da transformação das pessoas. E acreditamos que a educação é este chip que a Fernanda fez bem. Então, eu queria fazer um pouco de reflexão sobre isso. Educação e ESG, mas aqui eu não vou chamar de educação, é sinônimo de escolarização. Educação, para mim, são os esforços humanos para que a gente se transforme. A gente se educa em todos os espaços, ambientes, e é absolutamente necessário que a gente reeduque nosso corpo executivo. A Fernanda menciona um aspecto muito pragmático, de que trata-se de um tema de que o corpo intermediário das organizações está ouvindo falar pelas primeiras vezes, né? Isso que nós estamos
tem um corpo técnico que seja competente para desenvolver as decisões, os aspectos analíticos, mas também um corpo de executivos, de conselheiros, que precisam, então, de alguns arcabouços diferentes, né? O olhar histórico que o professor João Maurício coloca é importante nesse sentido. E ele ainda é marcante. A história nos marca. A história está aqui conosco ainda. A gente começa a falar de empresas na Revolução Industrial. Adam Smith é efetivamente uma grande referência. Adam Smith teve que, a propósito, não escreveu apenas A Riqueza das Nações, mas também escreveu sobre Códigos e Valores Morais, um livro anterior ainda à Riqueza das Nações, que pouca gente, inclusive, leu. Okay? E depois tem uma passagem importante com Milton Friedman, nos anos 60, que faz essa, digamos assim, esse arcabouço, essa visualização de que a empresa serviria exclusivamente pelos seus acionistas. Seria, então, o fim último de qualquer firma. Eu tenho a impressão de que se o Friedman estivesse vivo ainda, ele morreu em 2006, infelizmente, foi um grande economista, talvez ele reformulasse um pouco as suas visões. Nos anos 60, as empresas eram valorizadas exclusivamente pelos seus ativos financeiros. Todos nós que vivemos no mundo empresarial, como consultores ou executivos, executivas, vemos que hoje as empresas são valorizadas pelos seus ativos intangíveis. Sua reputação, marca, conhecimento, cultura organizacional e coisas desse tipo. Temas que possivelmente não eram sequer falados no final dos anos 50, anos 60, quando havia aquele crescimento pujante das empresas, sobretudo no pós-guerra nos Estados Unidos, antes da crise do petróleo de 70. E isto é ainda marcante. Boa parte de nós ainda é educada para, basicamente, atingir dois objetivos. Um para consigo mesmo, buscando carreiras melhores, avançando, comprando bons, patrimônio, etc. O que efetivamente é importante. E para os acionistas. Né? Temos todo um arcabouço de disciplinas nas escolas de negócios que visam exclusivamente final do exercício, lucro, acionista. Tudo que estiver intermediário passa a ser alguma coisa que seria bom que a gente reduzisse, não é assim? Ou que apenas estivéssemos dentro do corpo da lei. Parece que esta terminologia ESG e outras que vieram antes, a teoria dos stakeholders, a qual tenho dedicação, veio fazer um esclarecimento sobre isso. Acho que não. De que as empresas devem servir para todos esses públicos que estão à nossa volta. E isto é bom, inclusive, para o acionista. Portanto, não estamos falando de um mas, estamos falando de um e. Isto é, trazer digamos assim, uma cultura de gestão empresarial que venha adicionar esses diferentes stakeholders. Sem isso, a gente não vai conseguir ter um planeta a se viver, né, Fernanda? Você disse essa expressão. Isso está evidente. Não é algo para um futuro distante. É algo que está agora aqui. Hoje, cerca de 50% das famílias no Brasil estão em estágio de insegurança alimentar. Os níveis de desigualdade social no Brasil e no mundo são alarmantes e em crescimento. Estamos dilapidando nosso ambiente natural nas mais diversas facetas. Estamos numa sociedade em conflito quase que o tempo todo. Assim, um modelo raivoso de comunicação entre indivíduos. É necessário a gente revisitar muita coisa. Estamos diante de uma crise que não é só pandêmica, do ponto de vista do Covid-19, mas também de outras naturezas. Uma crise, inclusive, moral. Há alguns autores que discutem a necessidade de a gente desenvolver algo que nós chamamos de imaginação moral nos executivos e executivas. O que isso significa? Executivos e executivas que foram treinados a vida inteira para perceberem oportunidades de mercado, identificarem paybacks de projetos, etc., precisam ser igualmente capacitados para compreenderem nas nuances, nas diferentes camadas, os impactos de cada uma das decisões que tomam. Os aspectos do E de ambiente, o S de social, que para mim no Brasil é particularmente importante, precisamos colocar isso na pauta com mais firmeza. E, evidentemente, também o G de governança, em diversos aspectos de remuneração de acionistas, de diversidade do corpo do Board of Directors, etc. Então, é um momento de mudança. E esperamos, seja lá, por meio do mercado financeiro, Fernando, que você tanto bem participa e é uma das grandes líderes, como também nós, no campo das escolas de negócios, fazer uma contribuição para uma sociedade melhor, um país melhor, um mundo empresarial melhor para todos nós. Aí eu deixo minha fala, acho que estou aqui mais para ser um debatedor, né, professor João? Mas você dá a palavra para o professor, cara, ele não para de falar, certo? Ah, então,
Fico aqui com a minha palavra, agradecendo muito a participação. Muito grato, Edson. Excelente sua reflexão. E apenas fazendo um comentário, você falou muito bem. The Wealth of Nations, né, a Riqueza das Nações, foi a segunda grande obra do Adam Smith. A primeira grande obra dele, que foi The Theory of Moral Sentiments, Teoria dos Sentimentos Morais, muitos estudiosos entendem como mais relevante. E o Adam Smith, ele nessa primeira obra, ele colocava muito claro que o capitalismo não é sem moral, sem ética, tá certo? Ou seja, você tem um sistema que é necessário de moral e ética na sociedade. Só que muita gente, eu acho que só leu o segundo livro, né? Isso está precisando dar uma lidinha no primeiro livro dele. Então, nós vamos passar aqui para a fase talvez mais legal, que é a fase que eu vou passar aqui as perguntas, vou moderar as perguntas, não é isso? 2 breves comentários, né? Por favor, usem o Q&A para as questões. E o outro comentário é o seguinte: sim, a Fernanda falou que nós estamos lançando um curso de ESG completo, mas eu não vou falar desse curso aqui porque essa live não é propaganda do curso. Mas vocês fiquem todos tranquilos que vocês que se inscreveram aqui, né, nós vamos encaminhar depois por e-mail as informações do curso que estamos fazendo direitinho, né? Vamos então, tá certo, aqui as questões. Fernando, o pessoal está afiado aqui, viu? Né, com as questões, viu? Tem uma pergunta aqui que é da Línia, mas não é da Línia, é de um codinome. A maioria já conseguiu alterar seu nome, porque eu tenho muitas perguntas da Línia, mas não foram todas elas que fez. Mas a pergunta é muito legal. Então, desculpe de quem foi que fez, tá certo? Mas vou pegar a sua pergunta aqui. Colocou assim: os bancos estão capacitados para ajudar as empresas em relação a relatórios acerca ao ESG para fins de valuation e um potencial IPO? Os bancos estão capacitados, Fernando? Eu não sei se a pergunta é capacitados, eu sei se interessados estão, sim. Né? Os bancos, com certeza, viram que esse movimento dessa busca por ativos ESG no mundo aumentou muito. Então, agora, todas as empresas que estão indo para IPO, você pode ver que tem um capítulo de ESG na apresentação. Agora, algumas mais profundas, outras mais rasas. De novo, o banco não vai fazer isso pela empresa, né? Se a empresa realmente quiser fazer, ela tem que ir atrás, tem consultorias e tudo mais, e ela tem que mergulhar profundamente nos processos dela, se for de verdade mesmo, tá? Muitas, que eu tenho visto, acabam colocando lá uns slides ali para fazer o lançamento e não necessariamente estão tão comprometidas. Obrigado, Fernanda. Obrigado, inclusive, pelas respostas aí objetivas, que a gente tem chance de ver mais aqui a participação. Né? E temos aqui a pergunta do Marcelo Vasconcelos. Ele fala assim: alguns estudos mostram a futura escassez de recursos do planeta, bem como as alterações climáticas. O ESG seria uma tentativa de mudar a visão das empresas para minimizar esse impacto? Sim, bom, esse é um dos temas assim que me dói a alma. Até esse fim de semana eu estava num lugar, não vou nem falar, mas eu entrei no toalete e a pessoa estava limpando o vestiário com todos os chuveiros ligados. Pelo amor de Deus. E aí, bom, coitada, ela não tinha nem noção, né? Mas o fato é que, sim, o ESG, quando você usa essas empresas que fazem o cálculo dos ratings e tal, você vai ver que o uso de resíduos e água é super relevante para a pontuação, justamente para acordar e penalizar aquelas empresas que não estão olhando para isso. Então, as empresas que mais fazem uso de resíduos, de bebida, essas coisas, elas já estão, sim, com meta para melhorar o uso de água. E a gente já está em estresse hídrico, né, pelo mundo, é assustador. Então, sim, o ESG deve incentivar uma melhora nesse sentido.
Ótimo. E eu estou escapando de algumas perguntas muito boas, mas que estão mencionando nomes de empresas, etc. e tal, e a gente fica numa saia um pouco justa aqui. Então, não é que eu não, vamos assim, não estou achando as perguntas interessantes, tá? Mas tem aqui uma pergunta da Daniela Fontana, muito interessante. Ela tá realmente pensando, tá certo, em ESG na prática, né? Ela está pensando aqui na questão dos investimentos. Ela fala assim: sem ESG, sem novos investimentos ou investimentos de risco, do meu ponto de vista, o maior desafio é poder quantificar via escala os critérios, né? Então, ela pergunta, Fernanda, aqui, qual é esse maior desafio? Como é que vai fazer, tá certo, para poder mensurar risco de ESG? Eu vou dar uma dica aqui, depois vem aqui, tá certo, conversar com a gente. Mas vamos lá, Fernanda, por favor. Não, eu acho que a pergunta é ótima e para responder, para cada critério, você já tem várias empresas trabalhando nisso, tá? Então, hoje está nascendo empresa hoje para cada coisa, para cada pedacinho do ESG. Eu vou dividir a matriz de materialidade lá do SASB, que eu acho que essa pergunta fica clara e aí é bom todo mundo ver. Isso aqui é público, o SASB é o que os reguladores lá na Europa estão usando. Vou dividir aqui. Aqui fica muito claro, tá? Então, quando você está falando aqui, né, o SASB é o Sustainability Accounting Standard Board, tá? Para cada setor, você tem o que é material. Então, já tinha falado disso, né? Você pega aqui para bens de consumo, o que é importante em bens de consumo, né? Qualidades, a segurança do produto, a cadeia de suprimento, da onde vem o material. Quando você fala de e-commerce, um dos pontos principais é data security. Né? Para cada um, você vai entrar aqui em extrativismo, mineração, né? Mineração carvão, por exemplo, né? Você tem emissão de gases de efeito estufa, você tem energia, água, impacto ecológico homérico, aqui direitos humanos entra pesado. Então, para essa indústria, você tem critérios, métricas e tudo, tá? Isso tudo, hoje, já está super... o que eles estão tentando fazer é a taxonomia e deixar tudo mais padrão para que a gente possa medir e comparar uma com a outra, né? E até na hora que você vai botar preço nisso tudo, é importante ter esses critérios. Então, eu espero que tenha ficado mais claro, mas para todo mundo, acho que aqui é quando a pessoa entende que o ESG não é filantropia, tá? Aqui fica muito claro. O site do SASB, esse é o mapa de materialidade lá do SASB, ele é aberto, então depois vocês deem uma olhada para cada um desses itens. Se você clicar, você vai entrar lá em papers e como é que eles calculam e tudo mais, tá? Então, já existe. Espero que... Eu vou pedir para alguém só colocar esse link aqui. Desculpe, achei que você tinha concluído, Fernanda, desculpe. Não, pode falar. Eu acho que a gente pode ver se te coloca o link do SASB que você colocou aqui, da Materiality Metrics, né? Tá. No chat, aí as pessoas podem acessar esse link, né? Obrigado, Fernanda. Avançando aqui, temos a pergunta da Isabel Cristina Santos. Ela pergunta o seguinte: existem indicadores da prática de ESG nas empresas? E como a ausência das práticas pode afetar o valor de mercado das empresas? Existe, né? Como eu mostrei aí no mapa de materialidade, ele existe. A ausência da prática antes não afetava nada, agora está começando a afetar. Dá o exemplo do G, né? A gente teve o exemplo do governança aí com Petrobras e a gente viu a perda de valor aí quando começou a virar né, uma coisa de indicação política, né? Então, você tem imediatamente afetou preço da ação. Então, cada vez mais, e essa é a grande batalha, quanto mais investidores
tiverem questionando, levando em consideração o ESG, mais o preço dessas ações vai ser afetado quando a empresa não estiver usando. Então, uma grande discussão hoje, você tem os fundos, quando você fala fundo, os ETFs, né, os índices, que simplesmente tem um robô lá que fica comprando em ação, dependendo do setor e tal. Esses ETFs, teoricamente, eles não fazem nenhuma avaliação, né, do ESG, e a partir de agora alguns estão começando a fazer. O volume de dinheiro nisso é muito grande, então isso vai começar a ajudar a fazer preço e empurrar preço de ação mais ainda. Espero que tenha ficado claro. Muito grato, Fernanda. Pergunta agora do Pedro Raciopi, ou Ratiopi. Ele fala assim, ele falou, minha pergunta é para a Fernanda. Sim, todas as perguntas aqui nós estamos encaminhando para a Fernanda. Com relação às commodities, como podemos integrar aspectos de ESG nos preços das commodities? Uma vez que hoje não há um lastro para se saber se essa é proveniente de uma extração, cultivo sustentável ou menos degradante para o meio ambiente. Não deveria haver uma precificação diferente para as commodities que vêm de extração ou de cultivo mais sustentável? Essa é a pergunta muito interessante do Pedro, hein? Deveria, difícil. Para ter uma ideia, outro dia eu estava conversando com um amigo que mexe com agricultura e ele tem uma empresa que trabalha com exportação, principalmente de grãos, e ele estava querendo virar mais sustentável. E ele falou, eu queria não ter que mexer com transgênico, mas não tem. O mundo compra o transgênico, por exemplo, né? Poucos não compram, pagam mais caro para ter acesso as commodities sem transgênico, por exemplo. Então, já era um problema difícil. A outra coisa, como você viu aí no mapa de materialidade, a gente tem lá os itens, né, para cada uma dessas, quando você fala de commodity, principalmente extrativismo, você já tem os itens. Agora, né, a questão é, por exemplo, a gente sabendo que está vindo aí uma onda, né, de novo, nós vamos ter um ciclo de commodities razoavelmente forte agora. E você vai falar para o teu gestor, não compra Vale. É difícil, é difícil. Então, obviamente que os gestores vão comprar commodities. O que a gente faz então, se você está lá, vamos ser mais ativistas, interage mais com o conselho, faz o máximo que der para que eles melhorem as práticas. Eu sei que parece difícil, mas quando você olhar o que já mudou de Brumadinho para cá, é bastante coisa. Então, essas coisas são aos poucos, é aquilo que eu falei, demora para mudar a cultura, demora anos para mudar uma empresa inteira. Então, acho que até essas vão mudar, mas quem vai exigir é o investidor e o consumidor. Então, a gente tem que se habituar a fazer perguntas e escolhas em tudo que a gente faz, né? Porque aquilo que você está comprando ou está consumindo é o futuro que você está escolhendo. É isso. Legal, Fernanda. A pergunta de Pedro, mas não é outro Pedro, é o Pedro Matos, tá? Então, o Pedro Matos está preocupado com uma coisa realmente, né, interessante, que é importante. Ele fala, não começa a haver muito marketing em volta do ESG? Qualquer coisa agora é ESG, tem o washing aí, né? Quem vai analisar a credibilidade da mensagem? Ou seja, como é que a sociedade vai se organizar para resolver essa parada? Essa é a pergunta do século, né? Porque, assim, quando começou a pandemia e esse tema ESG esquentou, foi interessante observar, a gente está lá na Ambima, de repente, né, de março do ano passado até o final do ano, nasceram 150 fundos com o nome ESG, sustentável, verde, impacto, X. E daí você entra nos fundos e vai ver o que eles estão comprando, né? E não é. Então, sim, tem muito greenwashing, o mercado tem essa coisa, né? Se tem um mercado grande consumidor, eu vou vender esse produto, né? Vou empurrar isso. Então, vem, de novo, do investidor
fazer o máximo de perguntas possível, né? A gente tem trabalhado aqui num negócio bem interessante, já existe lá fora, é um sistema que você tem seu portfólio com os fundos, aí você explode as ações todas, joga no sistema. Esse sistema ele vai pegar as várias agências que calculam o ESG, e aí ele te fala o seguinte, olha, teu portfólio este ano rendeu 10%, mas ele emitiu X de toneladas de carbono, ele usou tanto de resíduos, ele usou tanto de trabalho infantil e tal. Então, você fala assim, legal, ganhei 10%, mas meu portfólio pinga sangue. Você quer isso? A gente quer chegar nesse nível de transparência, né? E aí sim você vai estar falando de você ter realmente, né, o investidor poder olhar isso e decidir, aí é forte. Mais que isso é a transparência das taxas por trás. Ok, o cara está te vendendo um produto, quanto que ele está ganhando nisso? E isso também passa a ser ESG porque é o alinhamento, né? Você está de que lado, né? É a governança. Então, eu acho que a gente está indo aí para um mundo cada vez mais transparente, esses sistemas todos estão chegando aqui. Legal. Olha, apesar de nós já termos alcançado 19 horas e 2 minutos, nós combinamos, né, com a Fernanda que a gente ia até às 19. Eu vi que várias perguntas estão já... Eu estou pegando perguntas que... Tem muitas perguntas próximas, né? Mas, Fernanda, dá para dar um chorinho aqui, a gente fazer mais umas 2 perguntas que sejam? Porque o pessoal não vai embora. Eu estou olhando aqui, você está entendendo? Nós estamos com um pouco menos de 200, o pessoal está firme aí. Então vamos lá, tá? Antes dessa pergunta, dou 2 breves avisos aí. Olha, pessoal, uma grande colega da Fernanda, tá certo? Aqui no hall de lives que estamos fazendo para a ESG, vai falar no dia 1/6, 1º de junho, aqui conosco. Né? Você sabe, né, Fernanda? A Sônia Favaretto, sua amiga, tá certo? Também vem aqui ajudar nesse empreendimento. E eu vou jogar no chat aqui o link, tá certo, do curso que o pessoal perguntou aqui também, né? Mas a pergunta é a seguinte, Fernanda. Eu achei muito interessante a pergunta da Carolina Graça, que ela está preocupada com a transformação que precisa ocorrer nas organizações e por onde vai começar essa organização, né? Enfim, a pergunta dela é a seguinte: a transformação da empresa para atuar em linha com os princípios de ESG deve começar pela alta ou pela média gestão? Ela acaba que tem que começar pela alta. É uma decisão dos dirigentes da empresa, né? Porque se você não tiver essa decisão, dificilmente você vai ter, você vai ver isso acontecer. Por quê? Porque algumas escolhas vão custar caro para a empresa, num primeiro momento. Então, se não for uma escolha dos dirigentes, esse custar caro, né, a turma não vai querer. Tem que começar por cima, mas depois tem que ir descendo, né? Tem que passar pelos comitês, e daí para a diretoria, e daí para os funcionários. Essa é a grande dificuldade, mas a escolha é dos dirigentes. Cortou, João, peraí que não estou te ouvindo. Eu tinha colocado o mudo aqui, né? E agora, desculpe. Bom, uma pergunta da Lilian, ainda é daqueles codinomes da Lilian aqui, então me perdoe não poder revelar o verdadeiro autor da pergunta, né? Mas ele está questionando essa questão de ensino, de educação, né? Ele fala como dar acesso à educação, saúde e cultura através das empresas, né? Ou seja, qual o papel, né, certo, das empresas nessa questão? Essa é a parte que a gente adora aqui, que é principalmente, né, as empresas de impacto, né? As empresas de impacto nascem para justamente resolver esses problemas, né, de acesso à saúde, educação, crédito, o que for, né? Quando você está falando desse tipo de negócio, você está falando de um problema social em escala, né? Então, a hora que você fala em escala, é a hora que você fala dá para ganhar dinheiro, mesmo que você faça alguma coisa muito barata. Então, hoje, bom, você tem aí tecnologia suficiente, né, em todas as áreas para fazer isso chegar na população.
A gente aqui, né, no Brasil tem aí o SUS, que eu acho que é um exemplo para o mundo, mas você tem hoje na área da saúde, não sei se vocês notaram, mas 1 zilhão de novas empresas nascendo aí, né, com atendimento, agora que a pandemia trouxe o atendimento online para saúde, então aí, né, você tem 1 zilhão de empresas. A gente tem investimento numa empresa que faz treinamento de médicos, né? A gente brinca que é a Netflix da saúde. Esses cursos custavam, se fossem ao vivo, sei lá, 25 mil cada curso, e através do digital, esses cursos, o custo caiu, sei lá, para 2, então passou a ser muito mais acessível. A educação, quando você fala de educação, tem todos os tipos, mas uma das coisas que a gente gosta, por exemplo, é a educação empreendedora, que falta no país. Então, você também tem empresas ajudando a dar esse acesso, a ensinar a fazer, como é que fala, artesanato ou coisinhas para vender e tal. Esses pequenos vídeos ajudam as pessoas a criarem pequenos negócios que podem mudar as suas vidas. Então, isso hoje, principalmente no lado de empresa de impacto, tem muita coisa, tá? Legal. Olha, última pergunta, hein? Tá certo? Estamos extrapolando aqui o combinado que fizemos com a Fernanda. Estamos aqui já explorando a Fernanda. Imagina. Fernanda, teve um colega nosso aqui, ele preferiu ficar anônimo, tá? Tudo bem, não tem problema. Então, ele pergunta, ele está querendo colocar a mão na massa, ele está querendo efetivamente partir para ação na organização, né? Então, ele coloca: na visão de vocês, qual o melhor caminho para iniciar um projeto ESG dentro de uma empresa na qual a área de atuação é de pouco impacto para o meio ambiente? Como conseguir apoio e interesse por parte do management, né? Então, os colegas... Eu diria que é rápido, né? Você pode mostrar para o management outras empresas aí pelo mundo, aqui no Brasil mesmo, que estão indo para esse caminho e o tipo de valor que elas estão conseguindo. Então, exemplos são empresas que, tudo bem, elas não são sustentáveis e tal, mas elas estão criando metas sustentáveis, elas conseguem fazer captação de dívida muito mais barato, né? Você tem, muitas vezes, até a precificação do preço da ação da empresa melhora. A outra coisa é que, quando você começa a entrar nesse caminho, você ganha um engajamento dos funcionários muito grande. Então, tem vários valores e coisas envolvidas que eu acho que dá para convencer o management. Se não for pela dor, né, pelo amor ou pela dor. Tá ótimo. Bem, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos. Antes de eu partir aqui para o nosso fechamento, gostaria de aqui dar as últimas considerações aqui do Edson, da Fernanda, e aí eu vou agradecer a participação de todos. E já aviso, sim, muita gente já perguntou se vai ficar disponível, tá certo, esse vídeo. Sim, nós vamos disponibilizar, e aqueles que estão aqui, tá certo, na sessão, nós vamos mandar por e-mail direitinho o link que nós vamos criar dessa apresentação. Então, não se preocupe, vai chegar para você, sim, tá certo, essa apresentação. Caríssimo professor Edson. Eu também agradecer a você pelo convite de estar aqui e agradecer a Fernanda pelos aprendizados que nos trouxe. Eu só fazer um super breve comentário, dizer que, na minha leitura, nós estamos num momento de transição, um momento de transformação. Assim, como passamos por outros momentos, né? O capitalismo brasileiro não foi o tempo todo como ele é hoje. Ele foi se transformando. E essas transformações nunca são lineares, de uma cor só. Elas normalmente são multicolores e muito dialéticas, assim, vai e vem, e tem incoerências, contradições. De um lado, a gente vê empresas que, apesar da ascensão da discussão dessa temática, da pressão de muitos stakeholders, até de ambiente regulatório, ainda continuam a ter práticas sociais de governança muito abaixo do que a gente espera no século XXI. Por outro lado, a gente vê empresas admiráveis, né? Acho que o Brasil está abaixo da média internacional, o que significa dizer que possivelmente a gente deve chegar à média ao longo do tempo, que a gente deve ir para este caminho.
porque a gente não vive isolado do resto do mundo, a gente vive dentro deste mundo e cada vez mais globalizado nesse sentido. Então, acho que todos nós aqui, né, Fernanda, João, estamos passando do estágio de ignorância inconsciente para, pelo menos, o estágio de ignorância consciente. Isto é, a gente nem sequer sabia desses termos, certa vez, mediando uma mesa com o presidente de uma empresa que passou por um desastre ambiental importante, sem citar nomes, ele disse a mim: Edson, eu nunca me imaginei tendo de falar com comunidades ribeirinhas. Nunca me imaginei fazer isso. Eu fui treinado como executivo para falar com o conselho de administração. O diálogo com os stakeholders que ele nem sequer percebia. O estágio de ignorância inconsciente. Estamos evoluindo. Eu acho que esse papel que a FIA faz, o papel que a Right Capital faz, que outras instituições fazem, até o papel do novo regulatório, citaram aqui nas perguntas Bacen e as novas formas de medição de desempenho. É um momento de fazer essa transformação e espero que a gente possa estar aí nesse caminho. Muito obrigado, Fernando e João, e a todos que acompanharam aí a gente. Obrigada a vocês, e estamos aqui, eu acho maravilhoso isso aí que vocês vão fazer, vão chipar bastante gente, e assim a gente vai mudando aos poucos o mercado todo. De fato, quem veio até aqui, por óbvio, tá certo, está com um momento daquela, como disse o Edson, a ignorância consciente, ou seja, está, como é que chama, com a nítida percepção de que as coisas precisam mudar e nós temos que encontrar os caminhos. A FIA, efetivamente, está buscando também, dentro do seu papel, da sua missão, atuar, e nós estamos, assim, efetivamente felizes de ver o engajamento, o interesse da sociedade nessa temática. Então, uma vez mais, Fernanda, muitíssimo grato, tá certo, por sua participação. Obrigada a você. Não vamos livrar você de outras ocasiões, não pense você que você, tá certo, com essa aqui, tá certo, ganhou o seu, vamos dizer assim, os seus exercícios. E o Edson, muitíssimo grato também por nos acompanhar. E você, tá certo, que veio aqui nos prestigiar, certo, razão da existência dessa live. Sem você não faria sentido nenhum, né? Muito grato de coração. Vamos continuar aqui a nossa atividade em cima de ESG. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.